João capítulo 14, versículos 26, mas muita atenção para o 27. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. É uma missão do Espírito Santo, nos ensinar todas as coisas da palavra de Deus. Todas as coisas estão escritas aqui, ele vai nos ensinar. E diz, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Que é o que nós ouvimos, deve ser lembrado. Quando deve ser lembrado? Nos momentos de adversidade, momentos difíceis na nossa vida, às vezes também de momentos alegres, momentos felizes. Nós vamos ver os dois lados, que nós nunca devemos esquecer, entenda? Aí ele diz assim, tenho-vos dito de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, nós vamos falar mais da paz depois. Vamos falar dessa paz de lembrar. Às vezes estamos passando por um momento difícil. Vamos recapitular o profeta Jonas, aqui no capítulo 2. Era um momento de amargura. Era um momento, entenda bem, de desespero. O Jonas estava no ventre do peixe. Isso aqui não é lenda, não. Isso aqui é histórico. Jesus cita isso em algumas ocasiões, né? Diz assim, e orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor. Ele me respondeu do ventre do inferno, gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e tuas vagas têm passado sobre mim. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Que quadro, hein? Pense bem nisso. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Aqui que está o nosso versículo. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Quer dizer, quando nós recebemos um diagnóstico, entenda, de uma doença incurável, nós devemos de lembrar do Senhor. Mas o que é lembrar do Senhor? Voltando ao Espírito de Deus, ele nos vai lembrar da palavra. Ele nos lembra daquilo que Deus falou um dia conosco. Como é que Deus falou? Deixa aqui, não pode sair daqui agora. Vem comigo ali, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Veja comigo. O que ele vai dizer? Porque vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Está falando de quê? Do Antigo Testamento. De vez em quando você ouve alguém, não estou julgando ninguém, mas aí a pessoa se exalta e acaba falando fora da palavra de Deus. Não creia em nada no Antigo Testamento. No Antigo Testamento não tem nada para nós. Calma. Claro, tem situações que já foram passadas, não temos que viver. Como eu acabei de falar agora, não temos que esperar a Virgem Maria, ela já veio, entende? Não virá outra Virgem Maria, tem situações que não. Mas todo mundo gosta de recitar, declarar e tudo. O Senhor é meu pastor, nada? E está no Antigo ou no Novo Testamento? No Antigo. Então, para com esse negócio. Ele vai dizer aqui para nós assim, não, meu filho, não tira lá, não. Você vai... Porque vos lembra aí das palavras que foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, Novo Testamento. Então, nós temos que lembrar do Senhor é lembrar daquilo que Ele disse um dia ao seu coração. Ou então, se você não sabe, Ele vai te ensinar, Ele vai fazer você buscar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Nós contamos o caso do homem que estava morrendo com 17 anos, ele lembrou-se do Salmo 91:16, dá-lhe abundância de dias. Aí ele não aceitou a morte. Ele estava aceitando, era cristão, ele ia morrer, ia para o céu, mas quando ele lembrou-se, entenda, do Salmo 91:16, dar-lhe abundância de dias, ele deu um grito e disse, eu não vou morrer hoje, nem amanhã, nem daqui a um ano, nem daqui a 10, 20, 30, porque está escrito, dar-lhe abundância de dias, morreu com quase 90. Então, é nesta hora, quando você, voltando ao Jonas aqui, você está desfalecendo, está desanimado, está abatido com o diagnóstico, como o caso dessa mamãe e do papai, foi o Luciano e a esposa.
Veja que coisa tremenda. Toda hora chegava um médico, o médico não estava errado. O médico estava falando no conhecimento, no entendimento humano, pelo conhecimento da ciência. Ele fala, a qualquer hora vai ser óbito. Ele não está suportando, o coraçãozinho está muito fraco. Já teve bebê, imagine um bebê sendo ressuscitado, entenda bem, em 28 minutos, não tem. Eles se agarraram à palavra de Deus. Foi um dia que ela ligou para a mãe e disse, mamãe, meu bebê está indo embora. Disse, não, Deus não te deu, fica tranquila que Deus está com ele. E foi, e todo foi mudando. Esse é o nosso Deus. Nós devemos lembrar do que ele diz, devemos lembrar dessa situação. Então, Jonas estava desfalecendo, estava desanimado. O que eu vou fazer aqui? Olha, voltando um pouquinho aqui, o que ele disse aqui para nós. Versículo 3, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. E a pessoa está dizendo, eu fui abandonado por Deus. 4, eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Deus não está olhando mais para mim. Pessoa que já errou várias vezes, já cometeu vários pecados, mas não errou uma vez nem duas. Até ele já viu alguém falar assim, estou sem coragem de pedir perdão para Deus de novo. É mais ou menos quando você pedir perdão para um amigo. Você erra com a pessoa, erra, diz para ela que não vai errar, mas depois volta a errar. Né? Volta a errar, você fica até sem graça. Imagina, tem gente que fica sem graça até de orar. Mas não é sem graça, não é o diabo que faz você esquecer. Esquecer o quê? Do que diz a Bíblia Sagrada. O que ele diz? Aí, aqui está bom para nós, Salmo 103, versículo 2. O assunto é o mesmo. 103, 2. Diz, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A primeira parte, não importa, todas, não importa quantas vezes. Até que o Pedro disse, se uma pessoa é um irmão, o meu próximo, pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoá-lo? Uma vez, 2 vezes, 7 vezes? Não digo isso, digo 70 vezes 7, 490 num dia só. Se ele mandou eu perdoar, imagine ele. Nós que somos falhos, nós somos fracos, falhos. Às vezes ficamos chateados, já dei tanta chance para esse cara, para essa mulher, para esse homem, para essa pessoa. Chega uma assim, chega, não é mais ou menos assim? Ou então, olha como é que o cidadão, o ser humano fala. Eu te perdoo, mas você lá, eu cá. Eu te perdoo, mas nem passa diante dos meus olhos. Isso não é perdão. Não, Deus não faz isso. Ele não só perdoa você, isso vai ficar... desculpa que eu vou adiantar um pouquinho, que é para o próximo culto isso. Porque aqui ele vai dizer assim, olha só, é Ele quem perdoa a tua iniquidade e que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Tem muita coisa aqui, pessoal. Ele não só quando perdoa você, Ele coloca você de pé. Ele coroa, quer dizer, Ele honra você. Ele honra. Todo mundo diz assim, mas como é que pode? Esse cara aprontou tanto essa mulher. Mas é a misericórdia de Deus. Você está coroado pela misericórdia. Por isso que você já viu gente que aprontou muito, se dando bem na vida. Também teve um arrependimento. Buscou a Deus. Mas não vamos abrir porta para você pecar, não. Estamos falando aqui de pessoas, entenda bem, que acreditaram na misericórdia de Deus. Bem, vamos para o assunto aqui, que já está bom para nós essa parte. Então, nós temos que entender, lembrar do que ele falou, e ele só fala dessa maneira. Como é que ele fala? Vamos voltar no João. João 14, onde nós paramos no 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que vierá em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Como assim? Capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então ele nos ensinará toda a verdade, tudo que está escrito na Bíblia Sagrada. O que não sabemos, ele vai nos ensinar, mas tem que buscar-me-eis, busque, está aqui. Deus vai te dar, achei aquela palavra que te saltou, você fica atento, entenda, é a pregação da mensagem, vem a resposta para você, aquilo que falta. Quantas vezes eu, entenda, ouvindo uma mensagem, ou seja, um missionário, eu lembro de um pregador, um obreiro que eu tinha, chamado José Luiz, ele estava pregando, eu tinha ido no escritório da igreja,
resolvi uma coisa lá em Madureira. Quando eu voltei, já estava adiantado um pouquinho, atrasou, ele estava pregando. Eu fiz assim, ó, cheguei na parede, e assim para ele, ó. Quer dizer, continue pregando. Fiz assim para ele. E sentei e fiquei ouvindo a mensagem. Ele foi, depois eu comentei, devo ter comentado, não comentei isso na época, ele foi a resposta que eu estava precisando, eu estava fazendo um estudo, e um pedacinho que faltava, estava ali com ele. Foi até, eu lembro, da tentação de Jesus, que diz assim, então, e vieram os anjos e o serviram. Eu disse, é isso que eu queria, precisava. Quer dizer, fica firme, resista ao diabo, ele vai fugir de você, mas mais do que fugir, Deus vai trazer os anjos para te dar a bênção, porque você foi fiel. Que bonito, né? Quer dizer, então fique atento à palavra. Ele faz isso conosco, ele faz, então, ele vai lembrar daquilo que você já ouviu, e o que você não ouviu, ele vai te ensinar. Agora uma coisa, não é só o positivo, também o outro lado. Salmo 23, aqui chamou a atenção. Versículo 6. Quando você se torna uma pessoa bem-sucedida em alguma situação, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Quer dizer, mesmo você que está tendo sucesso profissional, financeiro, ou eclesiástico, ministerial, entenda, ou sucesso na vida pessoal, qualquer, até com os filhos, com a família, saiba que é a bondade de Deus. Deus vai falar, já viu, para você manter o quê, como alguém diz, pessoal? Como é que diz? Os pés no chão. Né? Você não deixar o orgulho entrar, a vaidade entrar, rapaz, mas você conseguiu expulsar aquele demônio. Isso, irmão, a bondade de Deus, é misericórdia de Deus. Não, porque você tem muita unção, para com isso, irmão, isso é a bondade e a misericórdia de Deus. Mas você é muito inteligente, para com isso, irmão, isso é a bondade e misericórdia de Deus, que está me seguindo todo dia. Deus fará você lembrar disso, para quê? Para você não cair, você não deixar a vaidade entrar, não deixar o orgulho entrar e perder a sua comunhão com Deus. Então, essa parte está bem explicada para você. Aí eu disse o outro, que é o 27. Aí ele fala para nós, deixe-vos a paz, não a dor como o mundo a dá. A paz que nós conseguimos de Deus, desculpa aqui que você estou falando para você, mas estou buscando ainda aqui. Aí diz assim, deixe-vos a paz, entenda, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se assuste, não perca a paz nas lutas, na batalha, porque Deus fará você lembrar do que está escrito, Deus fará lembrar de uma mensagem, uma palavra que já te chamou a atenção um dia, e aquilo ali é a sua paz, vai trazer paz. Você descansa, porque sabe que Deus falou contigo. Aí aqui do lado, 16, 33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas nós não somos do mundo. Estamos no mundo, mas andamos com Jesus. Então, as coisas que abalam o mundo, que assustam o mundo, que tiram a paz das pessoas no mundo, não vão tirar a nossa paz. Por quê? Porque estamos nele. Isso as pessoas não entendem, as pessoas não compreendem, as pessoas entram em desespero. Diagnóstico, imagine. Poxa, a pessoa vai ao médico, o médico diz assim, é um câncer, mas com metástase. Aí a pessoa se abala, mas você lembra da palavra, essa paz que o mundo não recebe, não sabe, porque você não está no mundo. Você é do mundo, entenda bem, você está no mundo, mas não é do mundo. Aí você tem a paz que é dada por Deus. Isso vai funcionar para você. Isso vai trazer a paz. Quando você está enfrentando uma luta com o filho, com a filha, com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, no trabalho, você não, eu tenho Cristo. Ele vai me dar essa paz que o mundo não consegue, que só está nele. E você vai ter muito mais. Amém? João capítulo 1, versículo 45. O encontro, de Natanael com o Senhor. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Eu falo que o Filipe foi um homem sábio. Nós não temos que discutir com as pessoas. Às vezes nós falamos, entenda bem, de Jesus para alguém e a pessoa vem e não aceita. E nós queremos insistir. Não, peça a sabedoria para Deus. Um dia você assiste. Veja um dia. Você fala do programa, fala da igreja. Precisa não creio, negócio de crente não, para mim isso tudo é enrolada, não sei mais o quê. Da cura divina. Rapaz, na igreja as pessoas estão sendo curadas. Vão lá na igreja comigo. Eu não creio nisso. Você já falou.
Quer dizer, essa pessoa vai ser tocada. Um dia você assiste, vai lá e vê, assiste e vê, vem e vê. Quer dizer, ele só deu essa palavra, convenceu o homem, mexeu com ele. Ele disse, vem e vê. Jesus viu Natanael vindo com ele, disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Desculpa que eu passei. Disse Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui por diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. O que ele está falando aqui para nós, está lá no Antigo Testamento, entenda, que nós temos que conhecer um pouco mais da Bíblia Sagrada, da Palavra. Vamos para o primeiro livro, que é Gênesis capítulo 28. Gênesis é o primeiro livro. Gênesis quer dizer inícios, começos, né? Capítulo 28, versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou ao lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela. E disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. E esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e farei tornar essa terra, porque te não deixarei, até que haja feito o que tenho te dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar. Meu irmão, quanta revelação para nós. O que Jesus ficou para um homem chamado Natanael? Eu sou aquela escada que Jacó viu. E não existe outra escada. Não existe outro caminho para Deus. Nós temos que entender, mas qual é a mensagem principal que eu tenho para vocês que estamos passando aqui? Você deve prestar atenção no que Deus está falando na mensagem com você, porque aquela mensagem é a estrada, é o caminho, entenda? É a escada, é o lugar onde você vai encontrar Deus. Quando Ele fala, quando Ele revela para você. Começou com uma coisa simples, te vi debaixo da figueira. Quando às vezes você está no culto, ou está assistindo pela televisão, escutando pela rádio, e uma palavra fala muito forte com você. Parece que o pastor está falando da sua vida. Já aconteceu isso contigo? Quer dizer, você fica perplexo. Não, aquilo ali é só o começo. Preste mais atenção, Deus vai te dar muito mais. Vem cá, você ficou tão admirado? Você ficou tão pasmado, aí tão perplexo, porque eu disse, eu te vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores ainda. Somos nós. Um dia nós tivemos uma experiência com Deus. Foi uma cura, foi uma libertação. Eu lembro, por exemplo, uma palavra que eu dei, não é, para um irmão meu mais novo. Ele estava caminhando bem na vida profissional dele, Deus estava abençoando, mas faltava, ele sentia que faltava alguma coisa. E na época ele era jogador de futebol e ele teve uma contusão na coxa e não era curado de maneira alguma. Ele foi lá em Madureira, na época era até o pastor Leandro, que era o pastor de lá. E estava um outro rapaz fazendo uma reunião, um obreiro, até nos fundos da igreja. E na hora que ele orou ali, entenda bem, o rapaz orou, ele sentiu como um peso no corpo, ele caiu sentado, né? Aí foi feita a oração depois por ele e tudo, mas ele notou que aquilo ali era só o começo, que Deus tinha muito mais para ele ainda, tinha muito mais na vida dele, ele entendeu aquilo. Eu dei uma palavra para ele, ele falou, Jaime, eu estou gostando, e Jesus sim, mas olha, eu vou, no dia, ele fazia aniversário 17 de agosto, e ele falou assim, depois do dia 17 eu vou aceitar Jesus, pode isso? Mas por quê, pastor? Porque ele estava lançando um buffet, né, a minha irmã estava fazendo uma casa de festa, né, fabricação de bolos, festas, né?
e tudo, ele queria fazer o lançamento oficial daquilo, ia chamar pessoas e tudo, mas eu dei uma palavra que eu não lembro, quer dizer, é como Deus vai falando. E se Cristo voltar dia 16? Ele não se, aquilo já mexeu. Então, Macoé, você tem que ficar atento, aquela palavra é só o início. Aquilo está mostrando que Deus te conhece, que você não é uma pessoa estranha, né? Que Deus conhece o seu coração, Deus sabe o que está no seu coração. Você tem que ficar atento às mensagens, às pregações, que tem muito, muito, muito mais para você ainda. Aí nós vamos voltar aqui que eu coloquei, lá em Lucas capítulo 5. Isso aqui vai falar mais ainda ao seu coração. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, nós não podemos buscar só o Senhor porque estamos doentes. Temos que aprender a buscar o Senhor para ouvir a sua palavra. Vamos ver. E diz assim, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar todos os barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Eu expliquei que às vezes é necessário nós nos afastarmos um pouco das outras pessoas, quando estamos começando a nossa caminhada com Cristo. Não que você não vai ter, não, mas por quê? Porque as pessoas, então eu citei o meu caso, eu notei no início da minha caminhada com Cristo, que era mais fácil as pessoas me levarem de volta para a bebida do que eu trazê-las para Jesus, porque eu não tinha conhecimento. Eu tinha que entrar no barco com Jesus, tinha que aprender com Ele. Quer dizer, depois sim, aí você aprendendo, você vai à frente. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Ele não questionou Jesus, poderia ter questionado, Senhor, o senhor está brincando, eu sou pescador, eu sei a hora de pescar, eu sei, não. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Aí nós explicamos que quando você está sem a luz, a palavra de Deus, é à noite, você não vai conseguir. Quando você está com a palavra de Deus é diferente, mas não é um ensinamento para hoje não, não. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco. Quando a nossa rede está vazia, ninguém vai nos ouvir, ninguém vai dar atenção ao que estamos falando. Mas quando nós temos uma rede cheia, é diferente. Jesus chamou Natanael, você vai me seguir, eu vou ter mais coisas ainda. Você vai ver mais coisas, e com mais coisas, você traz outras pessoas. É necessário isso. E fazendo assim, diz assim, fizeram o sinal aos outros companheiros que estavam no outro barco, que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Aí a nossa mensagem de hoje. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele entendeu como Natanael entendeu. Peraí, esse homem, o que ele disse lá, o Natanael? Lembra, tu és o rei de Israel. Tu és o quê? Porque Deus se revelou para ele. Talvez você não conseguiu ainda ver isso. Mas tem mais, que vai mexer muito com você. Diz... E aí diz para nós aqui, e vendo isso, pois que espanto se apoderar dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e de João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, que de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, como Natanael passou a seguir Jesus, Pedro também passou a seguir Jesus, e o Jacó teve aquele encontro tremendo, que depois fez ele ser um homem mais firme na fé. Agora, qual é a nossa lição de hoje? Aí que eu falei essa semana, eu citei sobre isso, que isso vai fazer você verdadeiramente conhecer talvez Jesus, que nós nem conhecemos. Como? Mateus capítulo 14. Cada dia a nossa fé vai aumentando. É muito forte que você vai ouvir agora. Vou ler só do 28, tá? E respondendo Pedro, capítulo 14, versículo 28.
Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salve, nunca tire os olhos de Jesus, manda a palavra. Não importa o problema. Aquela mãe da mãe do Levi, a avó do Levi, falou para a filha: Deus está com ele. Mas o médico falou: Deus está no comando. Não tira os olhos do Senhor, não. Mesmo que o vento esteja muito forte. Eu gostei de um pregador falando, não lembro se foi missionário, eu vi um irmão, ou se eu falei, na época me chamou a atenção, quando eu preguei, quando eu mesmo pregando, que o Pedro não andou sobre as águas. Não, ele andou sobre a palavra de Deus. Porque andar sobre as águas é o quê? Andar sobre as águas é o quê? Impossível, não é verdade? Uma lei natural. Entende? É impossível andar sobre as águas, mas ele andou. Ele andou sobre a palavra de Deus. Sobre a palavra de Deus você vê o impossível acontecendo. Mas você olha para o impossível, não tem jeito, não. Aí ele tirou, mas não é ainda. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidar? A fé vem por ouvir e ouvir pela... A fé dele era pequena ainda. Talvez a nossa fé está pequena. Por isso não estamos andando sobre as águas. Não é isso, andar sobre as águas. Não estamos vendo o que poderíamos ver. Não estamos tendo ainda o que poderíamos ter. E não estamos fazendo o que deveríamos fazer. Olha como é que vai ser forte. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Lembra disso semana passada? Irmão, é coisa séria. Eles andavam com Jesus, mas tinham dúvidas ainda, como nós. Por isso que você vê as pessoas, às vezes: poxa, pastor, já aquele cara foi curado, aquela pessoa teve uma experiência com Deus, mas pequena, irmão. Ele não cresceu na fé. Ele não cresceu na fé. Quer dizer, ele tinha que descobrir verdadeiramente, não existe outro caminho. Verdadeiramente, Jesus é o caminho, verdadeiramente é o único que salva, verdadeiramente, mas são as experiências com Deus, a experiência do novo nascimento, que você vai participar da natureza divina, de tudo, vamos falar no outro culto, você vai ver como é bom. Então fica por aqui hoje, fica essa palavra, um pouco de mais experiências com Deus. Procure ouvir mais, entenda. Natanael não foi mais o mesmo, se tornou um grande discípulo do Senhor. Jacó não foi mais mesmo, o Jacó mudou tanto que até o nome dele mudou. Ele passou a ser Israel, um homem que lutou com Deus e venceu e prevaleceu. Você vê, o Pedro não foi mais o mesmo, o Pedro aqui mudou, os discípulos mudaram, tudo porque viram aquilo, e vai ter muito mais. Qual é o segredo? Ouvir a voz da palavra de Deus. Seguir o que diz a palavra de Deus e você verá mais de Deus.